Fala galera, aqui é o Bruno. Eu já estagiei no Porquê antes aqui na redação, um tempo atrás, e eu voltei agora para trazer uma série de vídeos envolvendo economia e futebol. O primeiro de hoje vai ser sobre pênaltis. A primeira ideia aqui é entender por que ter um pênalti a seu favor é muito vantajoso. A gente vai olhar um pouco, explicar um pouco envolvendo geometria, né? O que é geometria? Geometria é um ramo da matemática que se preocupa com as formas dos objetos, o espaço ocupado por eles e suas características. E se a gente pegar esse objeto, o primeiro objeto como a trave do gol, né? A trave do gol profissional. A trave do gol profissional ela tem 2,44 m de altura e o comprimento de 7,32 m. E se a gente quiser saber a área da trave profissional, a gente multiplica a base pela altura. Então a gente encontra uma área de aproximadamente 18 metros quadrados. E o segundo objeto são os goleiros no futebol masculino, que a altura deles varia geralmente de 1,80 m a 2 metros de altura. E a gente pode considerar eles também como um retângulo, se eles abrirem os braços. E a gente calcula a envergadura deles, que é o comprimento de uma mão até a outra, e aí a gente pega a altura deles e multiplica e encontra uma área que vai de 3,5 metros quadrados até 4,5 metros quadrados. Então a área que sobra para o jogador bater o pênalti é essa diferença entre a área da trave menos a área do goleiro. Então a gente sobra mais ou menos 3,5 metros quadrados para o jogador poder chutar onde ele quiser. E se a gente pegar essa área livre e dividir pela área total, a gente tem uma área de 75% que fica livre para o jogador bater. E não coincidentemente, a Instat, que é uma empresa que coleta dados em tempo real, oferece serviços de análise de performance para os clubes e para os demais interessados, ela lançou um estudo público recentemente sobre pênaltis. Eles têm mais de 100 mil pênaltis analisados desde 2009 e eles concluíram que 75%, um pouco mais de 75% dos pênaltis são convertidos, ou seja, a cada 4 pênaltis, 3 são convertidos. Esses dois números podem ser uma coincidência, mas eu vou acrescentar mais um fator. A distância da marca do pênalti para a linha do gol, da trave, é de 11 metros. E um jogador ele pode bater a cobrança, a velocidade da bola pode chegar até 100 km por hora. Então, o tempo de reação do goleiro é muito menor do que o tempo da bola chegar até a linha do gol. Então o goleiro precisa tomar uma decisão. Agora que a gente sabe que o goleiro precisa tomar uma decisão, vamos olhar agora um pouco para as disputas de pênaltis. As disputas de pênaltis, hoje o formato delas é de cobranças alternadas, ou seja, o primeiro time bate a cobrança, depois vem o segundo time, depois o primeiro, o segundo e por aí vai. E tem um estudo de 2 economistas espanhóis de 2010 que eles analisaram 270 disputas de pênaltis e eles chegaram a um número de que 60% das vezes quem bate a primeira cobrança acaba ganhando a disputa de pênaltis. E sabendo disso, em 2017, a International Football Association Board, eles sugeriram um método diferente para as disputas de pênaltis. Um método parecido com o tie-break do tênis. Quando a primeira equipe bate a primeira cobrança, depois vem a segunda equipe bater a segunda cobrança e aí alterna. Aí quem bate a primeira na sequência é a segunda equipe, depois a primeira equipe, depois a primeira e segunda, primeira e aí por aí vai. Eles, como não chegou a nenhuma conclusão, eles não implementaram esse novo método, a Instat ela lançou nesse mesmo estudo que eu comentei anteriormente, eles analisaram mais disputas de pênaltis desde 2009 e eles viram que essa vantagem de 60% a 40%, na verdade é uma vantagem de 51,5% a 48,5%. E como o formato permaneceu inalterado, né, a disputa de cobranças alternadas, então agora a gente sabe que com esses dois estudos embasando a teoria dos pênaltis, quando o time da casa e o time visitante eles forem disputar o cara ou coroa, quem ganhar tem que escolher bater primeiro. Bom, agora que a gente já sabe que o goleiro precisa tomar uma decisão e que na disputa de pênaltis você precisa escolher bater primeiro, chegou a hora mais polêmica, assim, digamos, do vídeo, né? Por que o Dudu do Palmeiras ele não bate mais pênaltis, mas ele deveria voltar a bater? A resposta para essa pergunta é a mesma da pergunta por que o Flamengo perdeu a disputa de pênaltis na final da Copa do Brasil de 2017 e, consequentemente, o título. Então, só para contextualizar, na final da Copa do Brasil de 2017, o Flamengo jogou contra o Cruzeiro, no segundo jogo foi 0-0 e aí foi para a disputa de pênaltis. Na época tinha um goleiro do Flamengo que chamava Alex Muralha, ele foi bastante contestado na época e o Cruzeiro acabou levando o título por 5-3 nas disputas de pênaltis. E o Dudu ele foi recentemente criticado
porque ele não bateu o pênalti quando ele deveria ou poderia ter batido, principalmente na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo e nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. E o Palmeiras acabou sendo eliminado as duas vezes. A explicação que eu vou dar para essas duas perguntas, ela envolve economia. Na verdade, é um ramo bem específico dela. Esse ramo chama Teoria dos Jogos. A teoria dos jogos, ela começou na matemática, começou a partir para a economia porque ela estuda a interação dos indivíduos, né? E como a ação desses indivíduos, a tomada de decisão desses indivíduos afeta o outro e vice-versa. E na teoria dos jogos existem dois tipos de estratégias. A primeira estratégia é a estratégia pura. O que é a estratégia pura? A estratégia pura é quando o indivíduo ele vai tomar a mesma decisão, sempre a mesma decisão em uma determinada situação. Se a gente analisar o Muralha na cobrança dos pênaltis, você pode pegar ali o vídeo ali que está na descrição, ele cai a 5 cobranças para o mesmo lado. Ele cai a 5 vezes para o lado direito. E o Dudu, né? Eu comecei a pesquisar os dados do Dudu desde que ele chegou no Palmeiras, ele bateu 10 pênaltis. Desses 10 pênaltis, os 9 primeiros, ele bateu todas as vezes as cobranças para o lado direito do goleiro. Ele bateu, ou seja, ele bateu cruzado. E desses 9 pênaltis ele errou 5. E o 10º pênalti ele acabou acertando esse ano contra um time, acho que o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. E o goleiro caiu ainda para o lado direito, né? Como a gente pode ver, tanto o Dudu como o Muralha, eles utilizaram na teoria dos jogos que a gente chama de estratégias puras. E o que eles deveriam fazer, né? Porque se vocês pararam para pensar um pouco, o que aconteceu? Se o goleiro estudar minimamente o Dudu, ele vai ver que ele cobrou as 9 cobranças para o lado direito, e ele vai cair para o lado direito porque ele vai aumentar a sua probabilidade de defender a cobrança. Assim como o Muralha. O Muralha caiu todas as vezes para o lado direito, então o jogador sabe, vai bater para o outro lado ou bater no meio para tentar aumentar a sua chance de marcar o gol. O que os dois deveriam fazer? Eles devem utilizar o outro tipo de estratégia da teoria dos jogos que a gente chama de estratégia mista, que eles deviam incorporar aleatoriedade na tomada de decisão deles, ou seja, eles têm que atribuir probabilidades a cada chance de bater ou no canto, bater no alto, bater no meio, bater no outro canto. Eles têm que alterar o comportamento, mudar o comportamento constantemente, não ter um tipo de padrão. Então a gente sabe que bater uma sequência de pênaltis, essa sequência de pênaltis tem que ser aleatória. Esse é o melhor jeito de bater uma sequência de pênaltis. Agora, onde bater um único pênalti? Bater um único pênalti, estatisticamente dizendo, a gente tem que bater no meio. Por que bater no meio? 95% das vezes o goleiro cai baixo ou para um lado esquerdo ou para o lado direito. E fisicamente, tem estudos que mostram que a gente tem que bater no alto, forte no ângulo. Só que é bem difícil e você tem que treinar bastante. Bom, como eu acabei de falar que 95% das cobranças de pênaltis o goleiro ou cai para o lado esquerdo ou para o direito baixo, por que o goleiro não fica no meio ou por que o jogador não bate no meio? E aí entra um aspecto comportamental, um aspecto psicológico. Vamos pensar agora no goleiro. Se o goleiro fica no meio, numa cobrança, e o jogador acerta a cobrança, vai parecer que o goleiro não se esforçou para a torcida. Então a torcida vai fazer uma pressão. Pô, goleiro, você não se esforçou o suficiente. Assim como um jogador. Se o jogador bate no meio e o goleiro pega, ele vai fazer 0 esforço. Então vai ter uma parte da pressão da torcida para não bater no meio. Tem um aspecto comportamental aí no meio. Bom, vocês viram como os números dizem bastante sobre os pênaltis e como eles podem ajudar na performance de um time ou de um jogador específico. Então, se você gostou do conteúdo, acessa aqui o canal do Porquê, acessa o canal da escola aqui da D360 e não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, YouTube, Instagram, Facebook, todas essas redes sociais aí e fique ligado para os próximos. Valeu!